Bom dia, aposentado. Vamos conversar um pouco sobre as novidades mais importantes de hoje, sobre a revisão da vida toda e principalmente sobre qual caminho pode trazer resultado mais rápido para quem ainda não entrou com o processo judicial. Uma informação que muita gente não sabe é que, mesmo com o Supremo Tribunal Federal ainda analisando a questão, existe uma janela de oportunidade que pode se fechar a qualquer momento para quem não tem processo judicial da revisão da vida toda, mas que ao mesmo tempo pode ter direito a mais de 20 outras revisões previdenciárias que independem totalmente da decisão do Supremo e que estão sendo aprovadas pelos juízes normalmente, aumentando aposentadorias em valores que, às vezes, são até maiores que a própria revisão da vida toda. Se você quer fazer parte da luta dos aposentados brasileiros contra essa injustiça que está acontecendo com nossos direitos, comente agora Revisão da Vida Toda Já. E vamos juntos pressionar por uma solução definitiva para essa situação que já se arrasta há anos. O cenário atual da revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal está numa situação bem delicada. O ministro André Mendonça já votou a favor dos aposentados, reconhecendo o direito à revisão, mas a ministra Carmen Lúcia pediu vista dos autos, o que significa que ela vai analisar o caso com mais tempo antes de apresentar seu voto. Enquanto isso, a ministra Rosa Weber, que se aposentou recentemente, já tinha antecipado seu posicionamento favorável aos aposentados, porém, com uma ressalva importante. Ela defendia a limitação dos valores atrasados. Essa limitação dos atrasados é o que os advogados chamam de modulação de efeitos. Na prática, significa que mesmo quem ganhasse a revisão da vida toda não receberia todos os valores que teoricamente teria direito desde o início da aposentadoria, mas apenas a partir de uma data específica que o Supremo definiria. As discussões nos bastidores indicam que essa data poderia ser dezembro de 2019, quando o Superior Tribunal de Justiça definiu o tema 999 em sede de recurso repetitivo. Para entender melhor a dimensão dessa questão, precisamos voltar ao histórico da revisão da vida toda. Tudo começou quando o Plano Real foi implementado em julho de 1994. Antes dessa data, os salários e contribuições previdenciárias sofriam com a hiperinflação que assolava o país, e muitas vezes os valores das contribuições anteriores a 1994 eram proporcionalmente maiores do que as contribuições posteriores, quando corrigidos monetariamente. O Instituto Nacional do Seguro Social passou a calcular os benefícios, considerando apenas as contribuições posteriores a julho de 1994, alegando que isso seria mais vantajoso para os segurados. Mas, na prática, para muitos aposentados, especialmente aqueles com histórico contributivo longo e valores de contribuição altos antes do Plano Real, essa regra significou uma redução considerável no valor da aposentadoria. A questão ganhou relevância quando advogados especializados em direito previdenciário começaram a questionar judicialmente essa prática do Instituto Nacional do Seguro Social. Os primeiros processos foram ajuizados ainda nos anos 2000, mas o tema ganhou força nacional a partir de 2017, quando o Superior Tribunal de Justiça começou a julgar casos isolados sobre o assunto. Em dezembro de 2019, o Superior Tribunal de Justiça finalmente decidiu o tema 999, estabelecendo que o segurado tem direito de escolher a regra de cálculo mais vantajosa, podendo incluir as contribuições anteriores a julho de 1994, se isso resultar em benefício maior. Essa decisão deveria ter sido aplicada automaticamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social em todo o território nacional, mas isso não aconteceu. Pelo contrário, o Instituto Nacional do Seguro Social recorreu da decisão do Superior Tribunal de Justiça ao Supremo Tribunal Federal, através das ações diretas de inconstitucionalidade número 2111 e outras conexas.
O argumento do governo foi que permitir a revisão da vida toda causaria um rombo nas contas públicas e poderia gerar insegurança jurídica no sistema previdenciário. Para quem já tem processo judicial da revisão da vida toda em andamento, a situação é relativamente mais tranquila. Esses aposentados já estão dentro do sistema. Seus advogados estão acompanhando os prazos e movimentações processuais. E quando vier a decisão final do Supremo, se for favorável, será aplicada automaticamente aos processos que já estão em tramitação. O problema maior está com aqueles aposentados que ficaram sabendo da revisão da vida toda, depois que as discussões já estavam avançadas no Supremo, ou que simplesmente não sabiam que precisavam entrar com processo judicial para garantir o direito. Existe um aspecto técnico muito importante que muitos aposentados desconhecem. Nem todo mundo tem direito à revisão da vida toda. Para ter direito, é necessário que o segurado tenha contribuições anteriores a julho de 1994 e que essas contribuições, quando incluídas no cálculo, resultem efetivamente em um benefício maior do que o atual. Isso significa que é preciso fazer um cálculo específico para cada caso, comparando o valor atual da aposentadoria com o valor que seria obtido incluindo as contribuições antigas. Muitas vezes, aposentados que acreditam ter direito à revisão da vida toda descobrem, após a análise técnica, que na verdade não há vantagem financeira em incluir as contribuições antigas no cálculo. Isso acontece especialmente com segurados que tiveram salários baixos antes de 1994 ou que contribuíram por pouco tempo nesse período. Por outro lado, aposentados que trabalharam muitos anos antes do Plano Real e que tinham salários altos naquela época podem ter direito a aumentos substanciais em suas aposentadorias. Alguns casos chegam a representar aumentos de 300, 400 ou até R$ 500 mensais na aposentadoria, além dos valores atrasados que podem somar dezenas de milhares de reais. A grande questão que gera ansiedade em milhões de aposentados brasileiros é justamente essa. Quem não entrou com processo judicial da revisão da vida toda ainda vai conseguir receber esse benefício ou ficará de fora para sempre. E mais importante ainda, qual caminho seria mais rápido para resolver essa situação? A via judicial que já está em andamento no Supremo ou a via legislativa que está sendo articulada no Congresso Nacional? Vamos analisar primeiro a via judicial com mais detalhes. O Supremo Tribunal Federal está julgando as ações diretas de inconstitucionalidade número 2111 e outras relacionadas, além do tema número 1102. O julgamento já começou, já temos alguns votos favoráveis aos aposentados, mas o processo ainda não foi concluído. O que torna essa situação ainda mais complexa é que mesmo quando o julgamento for concluído, se for favorável, ainda será necessário que cada juiz individual aplique a decisão do Supremo nos casos concretos que estão tramitando nas varas federais pelo país. O procedimento funciona assim. Após a decisão final do Supremo, os advogados que têm processos em andamento pedem aos juízes federais para aplicar a decisão superior em seus casos específicos. Os juízes então analisam cada processo individualmente, verificam se estão presentes os requisitos estabelecidos pelo Supremo e proferem sentença determinando que o Instituto Nacional do Seguro Social faça a revisão do benefício e pague os valores atrasados. Depois disso, o Instituto Nacional do Seguro Social precisa implantar o novo valor do benefício no sistema, calcular os atrasados, considerando correção monetária e juros, e efetuar os pagamentos. Historicamente, o Instituto Nacional do Seguro Social tem até 60 dias para cumprir decisões judiciais. Mas, na prática, esse prazo frequentemente é descumprido, exigindo que os advogados tomem medidas coercitivas como o bloqueio de valores em contas públicas. Todo esse trâmite, mesmo no melhor cenário possível, ainda demora alguns meses para ser concretizado. E isso apenas para quem já tem processo em andamento. É importante destacar que durante todo esse período, o aposentado continua recebendo normalmente sua aposentadoria atual.
e quando sair a decisão final, receberá tanto o novo valor mensal quanto todos os atrasados calculados. Para quem não tem processo, a situação fica mais complicada. As indicações que vêm do Supremo sugerem que pode haver uma modulação de efeitos que limitaria o direito apenas a quem já entrou com ação judicial até uma determinada data. Isso significaria que aposentados que ficaram sabendo da revisão da vida toda depois ou que não tiveram condições de contratar advogado para entrar com o processo poderiam ficar definitivamente de fora desse direito. Essa possibilidade de exclusão gera uma sensação de injustiça muito grande, porque muitos aposentados simplesmente não tinham conhecimento sobre a necessidade de ingressar com ação judicial para garantir um direito que, em tese, já era deles. Outros não tiveram condições financeiras de contratar advogado ou moravam em cidades pequenas onde não havia profissionais especializados em direito previdenciário. Existe ainda um terceiro grupo de aposentados que soube da revisão da vida toda, mas foi desencorajado por advogados mal informados ou que não tinham expertise na área previdenciária. Infelizmente, ainda hoje encontramos profissionais do direito que afirmam incorretamente que a revisão da vida toda não vale a pena, ou que não tem chance de dar certo, privando seus clientes de um direito legítimo. Por outro lado, temos a via legislativa, que apresenta algumas características interessantes e que pode surpreender pela velocidade de tramitação, ao contrário do que muita gente imagina. Existem atualmente duas propostas legislativas em andamento relacionadas à revisão da vida toda, cada uma com suas particularidades e potencialidades. A primeira é o projeto de lei do senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores. O senador Paim tem um histórico consistente de defesa dos direitos dos aposentados ao longo de décadas de carreira política. Ele foi um dos principais articuladores da criação do Estatuto do Idoso e tem várias propostas aprovadas em benefício dos aposentados e pensionistas. Sua proposta atual prevê a aprovação da revisão da vida toda por meio de lei ordinária, estabelecendo que o Instituto Nacional do Seguro Social deve oferecer a opção de cálculo mais vantajosa para todos os segurados. O projeto do senador Paim tem mérito técnico e aborda pontos importantes sobre como seria feita a implementação da revisão. Ele prevê que o Instituto Nacional do Seguro Social seria obrigado a refazer automaticamente os cálculos de todos os benefícios concedidos desde julho de 1994, aplicando a regra mais vantajosa para cada segurado. Porém, existe uma questão política que precisa ser considerada. Sendo o Paim do mesmo partido do presidente Lula, existe a dúvida se o próprio governo federal permitirá que esse projeto avance, considerando o impacto fiscal que a revisão da vida toda causaria aos cofres públicos. Essa questão política não é trivial. O governo federal, independentemente do partido que esteja no poder, sempre demonstra resistência a medidas que aumentem os gastos previdenciários. A revisão da vida toda representaria um impacto de bilhões de reais nos cofres públicos, considerando tanto os novos valores mensais quanto os atrasados que teriam que ser pagos. Por isso, mesmo projetos de lei bem intencionados frequentemente encontram resistência na área econômica do governo. A segunda opção na via legislativa é ainda mais interessante e estratégica. Trata-se de uma ideia legislativa que está tramitando no portal E-Cidadania do Senado Federal. Essa modalidade de proposta tem uma característica muito especial. Se conseguir reunir 20.000 assinaturas até o dia 2 de outubro de 2025, ela automaticamente e obrigatoriamente será colocada em discussão no Senado Federal, sem possibilidade de engavetamento ou procrastinação por parte dos políticos. O portal E-Cidadania foi criado justamente para dar voz direta à população nas decisões do Congresso Nacional. Quando uma ideia legislativa atinge o número mínimo de assinaturas, ela ganha status de proposta oficial e deve ser analisada
pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. Essa comissão é obrigada a se manifestar sobre a proposta e pode transformá-la em projeto de lei, que seguirá o rito normal de tramitação. Isso representa uma ferramenta muito poderosa de pressão popular, porque retira dos parlamentares a discricionariedade de decidir se vão ou não discutir o tema. Uma vez atingido o número de assinaturas necessárias, a discussão será obrigatória primeiro no Senado e depois na Câmara dos Deputados. É uma forma de democracia direta que força os políticos a se posicionarem publicamente sobre questões de interesse popular. Atualmente, a ideia legislativa sobre revisão da vida toda já conta com milhares de assinaturas, mas ainda precisa de um esforço concentrado para atingir as 20.000 assinaturas necessárias antes do prazo final. Cada aposentado que assina está contribuindo diretamente para forçar uma discussão que pode beneficiar milhões de pessoas. Agora, vamos à questão mais importante. Qual via seria mais rápida? A resposta pode surpreender muita gente. Embora a via judicial já esteja mais avançada, com julgamento parcialmente realizado no Supremo, a via legislativa pode se mostrar mais ágil pelos seguintes motivos técnicos e políticos. Primeiro, quando existe pressão popular e interesse político, o Congresso Nacional pode aprovar projetos de lei em tempo recorde. Um exemplo claro foi a proposta de emenda constitucional dos precatórios, que foi aprovada em menos de 2 meses durante o governo Bolsonaro. Outras questões previdenciárias e relacionadas ao salário mínimo também já foram aprovadas pelo Congresso em prazo muito menor que o tempo médio de tramitação de projetos de lei, que costuma ser de 2 a 4 anos. A PEC dos precatórios é um exemplo perfeito de como o Congresso pode ser ágil quando há interesse político. Em setembro de 2021, o governo precisava encontrar espaço no orçamento para pagar o Auxílio Brasil e outras despesas eleitorais. A solução encontrada foi alterar as regras de pagamento dos precatórios, que são dívidas judiciais que o governo tem com particulares. A proposta foi apresentada, discutida e aprovada em ambas as casas do Congresso em menos de 60 dias. Segundo, existe um componente eleitoral muito forte que pode acelerar a aprovação da revisão da vida toda na via legislativa. As próximas eleições para Congresso Nacional acontecem em 2026, e os parlamentares sabem que aprovar a revisão da vida toda seria uma bandeira política muito forte para suas campanhas eleitorais. Aprovar um benefício que pode colocar centenas de reais a mais no bolso de milhões de aposentados é o tipo de medida que gera capital político imenso. Isso não significa que devemos ser ingênuos quanto às intenções dos políticos, mas podemos usar esse interesse eleitoral a favor da causa dos aposentados. A política funciona assim. Os parlamentares tomam decisões pensando em suas chances de reeleição. E se perceberem que aprovar a revisão da vida toda vai render votos em 2026, certamente vão apoiar a medida. É como a situação de alguém que faz uma doação para a instituição de caridade e depois divulga nas redes sociais o que fez. Podemos questionar se a intenção da pessoa era realmente ajudar ou apenas se promover, mas no final das contas, a instituição recebeu a doação e foi beneficiada. Da mesma forma, se os parlamentares aprovarem a revisão da vida toda pensando nas eleições de 2026, os aposentados serão beneficiados independentemente da motivação política por trás da decisão. Existe um terceiro fator que pode acelerar a tramitação legislativa: a proximidade das eleições municipais de 2024 e das eleições gerais de 2026. Políticos de todos os níveis vão querer se associar a medidas populares para fortalecer suas candidaturas. Deputados federais e senadores que apoiarem a revisão da vida toda poderão usar isso como trunfo eleitoral, dizendo aos aposentados: "Eu lutei pelos seus direitos e consegui aprovar o aumento da sua aposentadoria."
Para que a via legislativa realmente funcione, é fundamental que os aposentados se mobilizem massivamente para assinar a ideia legislativa e pressionar seus representantes no Congresso. Cada assinatura coletada é um voto de pressão sobre os parlamentares, mostrando que existe interesse popular genuíno na aprovação da revisão da vida toda. A mobilização deve ir além da simples assinatura da ideia legislativa. É importante que os aposentados entrem em contato com seus deputados federais e senadores, através de e-mails, telefonemas e comparecimento aos gabinetes parlamentares. Quando um político percebe que determinado tema está gerando cobrança direta dos eleitores, ele naturalmente passa a dar mais atenção à questão. Enquanto isso, é importante que os aposentados não deixem passar outras oportunidades de revisão que independem da decisão do Supremo sobre a revisão da vida toda. Existem mais de 20 tipos diferentes de revisão previdenciária que podem ser solicitadas e que estão sendo aprovadas normalmente pelos juízes federais. Muitas vezes, essas revisões resultam em aumentos até maiores que a própria revisão da vida toda. A revisão do artigo 29 da Lei nº 8.213 de 1991, por exemplo, pode beneficiar aposentados que tiveram períodos de trabalho rural não computados corretamente. A revisão do teto previdenciário pode beneficiar quem se aposentou quando o teto estava mais baixo e deveria ter o benefício recalculado com base nos novos tetos. A revisão da aposentadoria especial pode beneficiar trabalhadores que exerceram atividades insalubres ou perigosas e não tiveram esse tempo computado adequadamente. Algumas dessas revisões incluem o reconhecimento de períodos de trabalho que não foram computados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, a revisão de vínculos que ficaram invisíveis no sistema, a aplicação correta de regras de transição que foram calculadas de forma errada e a correção de falhas no cálculo da renda mensal inicial do benefício. Cada caso é específico e precisa ser analisado individualmente, mas muitos aposentados têm direito a pelo menos uma dessas revisões. O importante é não confundir essas outras revisões com a revisão da vida toda. A revisão da vida toda, especificamente, se refere à inclusão no cálculo do benefício das contribuições feitas antes de julho de 1994, quando foi criado o Plano Real. As outras revisões tratam de questões diferentes e não dependem da decisão do Supremo Tribunal Federal.